vamos prosseguir com nossa palestra, hoje intitulada Terapia Anti-Queixa. Nós poderíamos começar a pensar: onde que eu estou como me considero, como me percebo neste momento da minha jornada espiritual? Aonde que estou eu? O que eu entendo sobre queixa? E o que podemos aprender para nos libertar destas eventuais condições internas que porventura nós nos condicionamos a? Nós vamos passar gradualmente por algumas reflexões que vão ajudar no nosso entendimento dentro do tempo alocado aqui. Inicialmente vamos pensar: os maus queixam-se de todos, os bons de poucos, os melhores de ninguém ou de si próprios. Aí novamente remetendo as reflexões para nós, aonde que nos encontramos na nossa capacidade de avaliação, de percepção. Entender a necessidade de abandonar as queixas é sinal de crescimento, de possuir uma consciência que começa a despertar para uma necessidade íntima de ser melhor. É a busca da excelência espiritual. Tendo em mente que nós não vamos mudar algo que não é perceptível, notado em primeiro lugar. Então, entender a necessidade de abandonar as queixas quer dizer que, em primeiro lugar, necessitamos detectar se é que as temos, para depois, então, nos permitir, na jornada evolutiva, no autoconhecimento e despertar para o desenvolvimento espiritual real. Porque as queixas são aspectos, ou as lamentações, são aspectos de desconexão da criatura do seu Criador, onde nós nos encontramos distante da verdade que já trazemos em nós. Herculano Pires nos diz no livro O Homem Novo: a vida perde o seu sentido, a sua significação, a sua razão de ser, quando o homem se afasta da compreensão espiritual. Novamente, como nós somos aprendizes dos ensinamentos transcendentes, aonde que eu me encontro no meu processo de interiorização? Eu tenho um sentido, um objetivo existencial para a minha vida atual corrente? Ou eu me encontro sem objetivo, um vazio existencial? Porque obviamente que esses fatores vão estar determinando alguém que está engajado na sua proposta evolutiva ou alguém que está um tanto desconectado transitoriamente. O pessimismo, que é pai de toda reclamação, reflete sempre nossa incapacidade de lidar com a vida e conosco mesmo. Quem sou eu, se eu me pergunto? Me avaliaria como um ser pessimista ou otimista? Aonde que me encontro? Reflete nossa capacidade de lidar com a vida e conosco mesmo. Lembrando que todos nós somos filhos de Deus. Então, essa incapacidade de lidar perante as experiências transitórias retrata nossa imaturidade espiritual, que necessário se faz amadurecer dentro deste caminho, onde nós vamos cada vez mais aprofundar em nós e descobrir as nossas infinitas possibilidades de autossuperação, de um novo olhar, de um novo entendimento perante a vida, como espíritos imortais e não como seres carnais. Estamos transitoriamente na Terra, mas não somos da Terra. Nos expressamos através de um corpo físico, mas não somos o corpo físico. As conversações pessimistas e vulgares, muito do agrado das pessoas frívolas e insensatas, além de denotarem ignorância e primarismo, facultam o intercâmbio com os espíritos sombeteiros e desocupados.
Então nós vemos que aqui na Terra, onde nós estamos de transição no planeta de provas e expiações para a área de regeneração, somente alcançaremos esse estágio evolutivo na nossa regeneração interior. Quais os afins que eu busco? Eu tenho consciência disso, porque, como diz aqui, as conversas frívolas ou oriundas de pessoas frívolas são, então, retratos da nossa ignorância e do nosso primarismo espiritual, solicitando de nós, que estamos aqui na Terra, na Escola Terra, uma renovação mental, uma renovação de escolhas das nossas ideias, dos nossos pensamentos e das companhias com as quais convivemos. Porque se nós temos a nossa meta de avançar, então é necessário aprender a fazer escolhas, porque não estaremos somente nos relacionando com os encarnados afins, mas também com os desencarnados. Então quem cultua o pessimismo normalmente está situado no meio de seres afins a nível espiritual. Por isso, razão pela qual muitos de nós sentimos o peso decorrente dessas vibrações energéticas entre a conexão dos seres com as mesmas afinidades. E quem escolhe reeducar-se mentalmente e estudar, modificando seu campo mental e atitudinal, também vai perceber a mudança vibratória energética que nós vamos estar sentindo. Cultivar o sentimento de vítima é ação de defesa psicológica que evidencia a fraqueza de entendimento diante das leis que regem a vida em qualquer plano da vida. Nós será que temos consciência se estamos na vitimização? Quais seriam os comportamentos que poderiam estar evidenciando que eu me encontro na vitimização? Seriam comandos tipo, eu não sei, eu não posso, comigo tudo está errado. São mecanismos de defesa da nossa estrutura limitada que necessita ser interrompida perante uma conexão com o nosso self, o Deus em nós, adotando posturas, metodologias diferenciadas, onde que nos elegemos a sermos aprendizes de nós mesmos e vencendo estes quadros de hábitos que nós muitas vezes cultuamos, não somente nessa existência, mas em outras, mas que certamente nessa existência viemos com a proposta de interrompê-los e modificá-los. Tudo na Terra é convite à luta, ao esforço de crescimento e ao trabalho de iluminação pessoal. Não existem concessões gratuitas, nem realizações destituídas de sacrifício e de abnegação. Para nós, com tendências pessimistas, essas mensagens são muito libertadoras. Todos nós teremos dificuldades naturais a serem enfrentadas e superadas perante o nosso crescimento, perante a nossa evolução espiritual. Então é necessário nós nos escolhermos a esforçarmos-nos diante das limitações que são apresentadas, porque as limitações, as dificuldades são evidências de aprendizagem não conquistada na minha trajetória evolutiva até aqui, mas que agora eu posso escolher me posicionar diferente. Não existem concessões porque, novamente, todos nós, sendo criados simples e ignorantes por Deus, que é o nosso Pai. Então, nosso ponto de partida foi igual para todos nós. E o que cada qual fez até aqui vai estar vivenciando na sua interioridade. E o que não fez ainda, nós todos somos convidados a fazer, nos eleger, a nos colocarmos nas experiências, mesmo com certo sacrifício, abnegação, já nos desenvolvendo as virtudes e os valores reais do espírito imortal. Entender, muitas vezes ouvimos, mas eu sou assim. Então nós vamos aprendendo que hábitos são o conjunto de ações que se tornam comuns em nossa conduta e desta forma se tornam nossas características comportamentais. Hábitos são meramente formas, comportamentos adquiridos oriundos da vivência de experiências. Logo,
Nada, nenhum hábito vem do nada, veio de experiências que eu já exercitei. Então, se eu sou portador do hábito do pessimismo, isso é possível de mudar, desde que eu me eleja aqui agora, construir comportamentos mentais diferenciados. Se eu tenho o hábito da procrastinação, oriundo dessa dificuldade de entrar em ação, eu novamente posso quebrar este hábito antigo, estabelecendo um novo, começando a me colocar na ação diante do que necessito fazer para gerar a minha busca interior. Então, estes hábitos novos que vamos estar criando diariamente vão passar a ser os nossos comportamentos. Lembrar que todos nós estamos criando ou expandindo hábitos. Quem não tem consciência está expandindo seus hábitos inconscientes. E nessa questão da queixa é fundamental identificar nossos padrões, nossos hábitos de lamentações, de queixas, de pessimismo, de tristezas. Então, pensar diferenciadamente. As cadeias dos hábitos são, em geral, pouco sólidas para serem sentidas, até que se tornam fortes demais para serem partidas. Devido à nossa inconsciência, muitas vezes nós não percebemos que nós somos portadores de certos hábitos pessimistas. E quando já percebemos, através do autoconhecimento, dentro do processo evolutivo, quando percebemos isso já está bem intenso no nosso padrão. Mas, independente da gradação, sempre existe a possibilidade de cada um de nós de interrompermos esses hábitos que nós, porventura, somos portadores, que são negativos. Justificamos nossos vícios porque os apreciamos e preferimos desculpá-los a repeli-los. É o nosso mecanismo de defesa. Eu sou assim. Não, nós como espírito sabemos que estamos assim como são nossos hábitos hoje, mas em essência nós somos seres divinos. Então todo hábito negativo que nos infelicita, ele é possível de ser mudado, desde que nós nos posicionamos conscientemente, com alegria, com lucidez, fazer este movimento de autoacolhimento, de autoamorosidade e modificar, transformar para melhor, gerando assim uma qualidade de vida psíquica melhor nesta existência e nas demais vindouras, porque nós sabemos que nós herdamos nós mesmos. O ser psicológico se transfere de encarnação para encarnação. Então logo, se eu me percebo hoje muito cheio de queixas ou de pessimismo, é óbvio que dentro deste olhar amoroso, nós queremos modificar isso, porque queremos sermos seres mais saudáveis, mais alegres, enquanto na nossa aprendizagem espiritual. Libertar-se do vício da queixa exige descer degrau a degrau até a renovação da maneira de pensar. Nós já temos consciência do que nós pensamos diariamente? Joana de Ângeles nos ensina que no normal nos cultuamos 95 mil pensamentos por dia. Nós temos consciência? Porque se nós não temos consciência, nós somos escravos dos nossos modelos inconscientes e muitas vezes nos gerando tristezas e infelicidades. E é o que nós não mais queremos para nós. Estamos aqui para nos libertar de qualquer viciação que seja em detrimento à busca da nossa felicidade real. Comportamentos comprometidos existem enquanto são mantidos pela mesma maneira de pensar que os construiu. Razão pela qual a tomada de consciência, repetimos o que falamos antes, sem termos consciência dos nossos pensamentos, nós não podemos alterá-los. Então o fato inicial é percebê-los e não negá-los, nem validá-los quando negativos, mas transformá-los. Entrar neste processo interior de reeditar o nosso modo de pensar, toda vez que percebemos que estamos desconectados do que é verdadeiro, do que é bom, do que é belo na vida. Tudo aquilo que torna-se habitual em nós nos faz escravos
e muitas vezes de maneira inconsciente. Será que temos exemplos disso, como isso se manifesta? Inconsciente e habitual. Vamos ver ideias, como isso pode estar repercutindo em comportamentos. Quem grita não percebe que grita. A pessoa diz, está gritando comigo. Não estou, porque está inconsciente. E às vezes estamos vermelhos de raiva e não percebemos a própria agressividade interior. Outro exemplo. Quem mente sempre não percebe a continuidade da ação. Estou inconsciente desse processo devido ao espírito milenar que sou, onde estagiei, criando hábitos, condicionamentos e não percebo esta realidade. Então eu minto de uma forma muito mascarada muitas vezes. E nós, quando estudamos a mentira ou a maledicência, percebemos que tem as gradações até aos níveis psiquiátricos. Tamanha distorção interior que a criatura pode gerar. Mas enquanto não se conscientizar disso, a pessoa acha que não tem esse hábito. Quem reclama sempre não percebe e que constância equivocada tornou-se natural. A pessoa normalmente pessimista está reclamando, entra hoje até de manhã até a noite, continua o mesmo quadro repetindo. Fala-se com a pessoa, a primeira coisa, já começa a falar, se está sol porque está sol, se está chuva porque está chuva, se é inverno porque é inverno, sempre pessimista, sempre reclamando. É necessário nos libertarmos disso. Se estamos doentes, porque estamos doentes, se estamos saudáveis, estamos reclamando, nunca serve nada. As doenças têm um propósito superior para a nossa consciência, que é justamente um convite ao despertamento de mudança mental perante nós mesmos. Justamente um convite para que eu adentre dentro de mim e comece a me auto-amar. Porque as doenças é a exteriorização, a manifestação da falta do auto-amor através da minha caminhada. Então tudo na vida objetiva uma razão superior de ser. Vai depender de nós, como nós nos enfrentamos, como nós nos movimentamos diante das experiências transitórias. Tudo aquilo que não dominamos acaba por nos dominar. É importante aprender a dominar nós mesmos, não os outros. E como é que nós nos dominamos? Aprendendo na proposta que Jesus nos faz a todos da introspecção, dominar as nossas ideias, dominar os nossos pensamentos, dominar as nossas emoções que estão distantes da verdade, dominar a nossa falta de posicionamento perante a vida do que é real. Sempre vamos empurrando com mais uma justificativa, mas posicionarmos-nos com mais assertividade perante os valores reais que são os eternos, geradores de alegria, de bem-estar e, portanto, de saúde psicológica, emocional e fisiológica no decorrer do nosso quadro evolutivo, libertando-nos dos supostos processos obsessivos que normalmente estão por trás destas distonias, desses hábitos que não mais fazem sentido no nível onde nós nos encontramos. Quando falamos sobre o vício da reclamação, nos referimos infalivelmente ao hábito de divulgar nossos problemas e aflições para todos e que, na maioria das vezes, nada podem fazer para nos auxiliar a encontrar soluções. Devido ao mecanismo de defesa que nós mencionamos no slide inicial, devido à vitimização que muitas vezes nós não temos consciência, então nós vamos naturalmente, quando chegamos diante de uma pessoa, começar o rosário das lamentações, e lá vai. Tu sabes o que me aconteceu? E aí vai. E aí, próxima vez que encontra, não, mas ainda está doendo. Nossa, começou a doer em outro lugar. Claro que não vai parar a dor se eu não paro a raiz da dor, que está no meu modo de pensar, no meu modo de sentir, no meu posicionamento perante a vida como uma coitadinha. É necessário romper esses condicionamentos equivocados, pois todos nós somos criaturas divinas dentro do hospital Terra, sendo solicitados a nos tornarmos os médicos de nós mesmos,
rompendo com hábitos viciosos de falta de posicionamento do ser imortal. O vício da queixa, depois de certo tempo de existência, gera um autoconvencimento das realidades apresentadas pela lamentação. Claro, conhecendo, não conhecendo, estando consciente, não estando consciente, o tempo inteiro nós estamos pensando, e nossas ideias, sendo conscientes ou inconscientes, é a nossa conversa íntima que mantemos da relação de nós conosco, nos autossugestionando, ora negativo ou positivo, de acordo com a escolha de cada um. Com o pessimismo, com as lamentações, com as queixas, nós estamos nos auto-intoxicando energeticamente com referenciais que cada vez vão pesar um pouco mais. Com a detecção dos meus padrões negativos e o posicionamento diferenciado, eu estarei começando a reciclar o meu campo vibratório, gerando maior harmonia e mais leveza. Lamentar é sempre um processo de agravamento da situação atual, óbvio. Nós ainda é muito comum que podemos adoecer, mas a doença não é o problema, é o meu posicionamento perante a doença. Então, quanto mais eu lamento, mais difícil vai ficando, porque o meu quadro mental e emocional, sendo energias, estarei atrofiando o meu sistema, seja imunológico, que tem dificuldade de cura, seja o meu sistema nervoso, seja o meu sistema sanguíneo, tudo isso está gerando cada vez mais tensões. As emoções primárias da raiva, do ódio, da falta de aceitação, gerem realmente atrofiamento, muitas vezes muscular, em todas as nossas áreas do nosso corpo biológico, se expressando, se manifestando de acordo com o que cada um necessita observar e modificar. Essas pessoas inadvertidas desfilam-lhes contínuas dificuldades que não estão realmente interessadas em solucionar. Nós aprendemos que quanto mais ficamos no mecanismo de desculpismo, que é o pessimismo, a queixa, a lamentação, nós estamos no processo de vitimização para não assumir responsabilidade diante do nosso existir e de construir uma realidade nova. No entanto, todos nós, espíritos imortais, nós podemos e devemos modificar a nossa postura diante das experiências transitórias, o que vai por si só ajudar a ativar e motivar os nossos recursos terapêuticos interiores, gerando uma qualidade existencial para nós. Como encarem os guias espirituais as nossas queixas? Sabe como é que eles veem isso? Nós que temos a ideia que os benfeitores são seres muito amáveis, muito bons, muito caridosos, não é? Será que estão sempre lá ouvindo nossas lamentações? Vamos aprender com Emmanuel. Só um pedacinho trouxemos, o resto a gente deixa como roubo. A maioria não passa de lamentação estéril, e a que o homem se acostumou como um vício qualquer. A repetição de certas queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista a vós mesmos. Então são hábitos adquiridos de falta de fazer esforço. Por que diz assim, má vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista? Porque o conhecimento espiritista nos ensina que nós somos deuses, com D minúsculo, mas somos, que somos portadores dessas faculdades infinitamente elevadas e superiores de transcender qualquer limitação eventual que é transitória e, acima de tudo, de compreender, como seres imortais que todos nós somos, o que nos chega hoje é resultado da plantação, da escolha que eu me permiti. Mas fazer isso dentro de um olhar amoroso e acolhedor, que agora começa a regar o jardim da minha vida com outra semeadura, para possivelmente no futuro, amanhã, depois, ter uma colheita diferenciada no meu existir. O desafio da convivência com o queixoso, como é que você faz? Como é que a gente faz, não é? Como é que vai fazer? Vamos ver lá o que diz. O correto é ignorar as reclamações e promover, através da própria postura positivada, uma conduta contrária, de valorização do que temos em relação ao que nos falta. Para se neutralizar ondas da lamentação, temos que produzir uma postura contrária.
Então, alguém começa a lamentar, o rosário vai começando a ser desfilado. Qual é a nossa postura? Vai ser exatamente onde nós estamos. Então, se eu também carrego esse pessimismo, esses hábitos de queixa e lamentação, pronto. É um lá, outro cá. Mesma vibração. Por fim, haja depressão a ser superada. É necessário interiormente estarmos atentos, lúcidos, para que nós não entramos nas vibrações alheias e nós mesmos não sejamos intermediários de emanações de vibrações negativas quando do convívio com o outro. Isso quer dizer, é necessário escolher para uma reeducação espiritual de maior otimismo, de maior construtivismo, de maior desenvolvimento de beleza interior, de alegria de viver, mesmo quando passamos pelas experiências, podem ser de doenças, que são transitórias, né? Quem vence o impulso da queixa domina a si mesmo e passa a ter uma maior capacidade de êxito. O que está por trás das pessoas de sucesso, de um modo geral? Sempre são pessimistas ou pessoas mais otimistas? Obviamente que nós sabemos que são as pessoas que desenvolveram uma habilidade de gerenciar-se emocionalmente mais. Porque por trás do pessimismo das queixas está um emocional altamente atrofiado, que é necessário começar a desenvolver para que nós vamos então nos elegendo constantemente no dia a dia, nas nossas tarefas, nos nossos afazeres, seja nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa vida de relação, constantemente estarmos lúcidos. Ora, eu posso escolher estar deprimida, olhar deprimida, andar deprimida, ou posso escolher andar mais na verticalidade da vida, com olhar mais lúcido, mais energético, porque eu me posiciono de dentro para fora nesse desenvolvimento destes hábitos que todos nós podemos desenvolver. E com isso impactando positivamente o meio onde nós estamos estagiando. O primeiro ato educativo na construção do valor pessoal é diluir a ilusão da inferioridade. Por trás do pessimismo, da queixa, da lamentação, está o nosso complexo de inferioridade, que é necessário trabalhar e erradicar, porque nós não somos seres inferiores. Nós estamos no estágio evolutivo, a convite da vida maior, dentro de um posicionamento da verticalidade, nos convidando ao exercício do equilíbrio. Então as nossas tendências inferiores, que isso é a autoimagem que nós eventualmente trazemos de nós, de coitadinha, de por mim, ou eu não posso, essas referências necessitam ser mudadas para que nós vamos nos percebendo como criaturas divinas, como mencionamos anteriormente, e capazes de mudança do nosso destino. Reaprenda a sorrir, a ser gentil e a não exigir que as outras pessoas pensam ou agem como você. Exercitar isso, estar consciente em todos os dias. A insatisfação inerente à criatura humana só poderá ser resolvida com sua integração nas questões espirituais. A nossa lamentação, a nossa queixa, o nosso pessimismo só vai ser resolvido dentro de um olhar novo de nós conosco, dentro de uma mudança conceitual das ideias, dos pensamentos e atitudes para o ser espiritual que todos nós somos e não o corporal transitório. A insegurança é característica da criatura humana que ainda se encontra encarcerada em conflitos que remanescem de fracassadas experiências transatas. Muitas vezes, por trás do pessimismo, das queixas, das lamentações, estamos falando das nossas inseguranças inconscientes que necessitam ser trabalhadas, lembrando sempre da proposta que o Espírito Emmanuel nos apresenta a todos, que a segurança vem de Deus. Portanto, se eu detecto aspectos de insegurança, evidencia o meu temporário afastamento das suas leis, das leis da natureza, as quais eu posso me eleger, ir em direção a, gerando segurança real. O segredo para vivermos bem não é trocar de vida, mas sim trocar de postura diante da vida. Já saímos do Brasil, atravessamos o oceano, estamos no primeiro mundo. Estamos felizes? Onde estamos? Não, quero voltar para o Brasil de novo, volto para ela de novo. Vai ser do mesmo jeito enquanto eu não
viajar para dentro e modificar meu mundo íntimo, porque a nossa história, a nossa historiografia estará conosco onde quer que nos encontramos, seja na terra, seja no plano espiritual, e o momento presente é importante para a nossa mudança. Estimule-se a fazer observações positivas todos os dias. Afinal, quem está em processo de terapia é você. Somos nós. Então é um exercício acordar sorrindo. Nós temos que ir para o trabalho, a gente já sai toda assim atropelada. Mas um dia pela frente de experiência, chega no chefe, meu Deus, chega no escritório, chefe de novo, e a gente olha assim. Aprendemos a sorrir para a vida, para as pessoas. Não importa como o outro olha, como o outro nota, como o outro fala. Elegemos-nos a ser agentes da alegria de nós e assim nos exercitando a criar hábitos mais leves. Jesus já nos ensinou há muito tempo, meu jugo é leve. Então tudo que é contrário ao movimento da verdade nos pesa. Para transformar a palavra para o bem dizer, não adianta apenas se abster do mal, mas buscar principalmente a educação emocional. Eu posso sentir raiva, mas no meu processo educativo emocional, eu não vou agir na raiva. Eu já estou indo dela. E com isso nós vamos angariando forças, vamos angariando reais potencialidades interiores. Lembrar que a oração é muito importante para nós, mas a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza de quem ora. Quando eu oro, qual é o meu posicionamento íntimo? Lembrar sempre que a função da oração para nós é a mudança de posicionamento interior de mim comigo em relação à vida, em relação a Deus. E isso requer um momento de introspecção para que eu me encontre de mim comigo no eu profundo e me elejo a viver a minha vida dentro dessa dimensão consciencial profunda. Exercitar a alegria é caminhar para a libertação. E para finalizar, que possamos lembrar que todos desejamos construir bons hábitos e depois nos tornarmos escravos deles. Criamos o hábito da alegria e da felicidade, de escolhermos, elegermos a sermos melhores hoje do que ontem e amanhã melhores do que hoje, onde que nós temos várias mensagens libertadoras para as nossas consciências, geradoras de maior bem-estar em todos os nossos momentos existenciais, seja aqui na terra, seja no além, e assim que Jesus nos abençoe a todos.